Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite novamente, queridos. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e hoje nós vamos acabar o capítulo 8, considerando os versos de 11 a 13. Então abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 8, refletir sobre os versos 11 a 13. Farei, antes de ler o texto, uma breve introdução. Entre os anos de 1960 e 1970, o Ocidente viveu um movimento que ficou conhecido como Revolução Sexual. A Revolução Sexual foi um movimento social e cultural de ruptura com os valores tradicionais, que se deu especialmente pelo abandono da mentalidade de que a sexualidade deveria ser vivenciada em um contexto matrimonial de heteronormatividade monogâmica. Traduzindo essas palavras difíceis, em outras palavras, aí foi uma ruptura com a ideia de que o sexo deveria ser reservado ao leito matrimonial entre um homem e uma mulher, e esta mentalidade foi perdendo terreno no Ocidente, abrindo espaço para a prática de sexo antes do casamento, com múltiplos parceiros, homossexualidade, etc. Uma das principais razões que influenciou todo esse grande movimento foi o advento dos métodos contraceptivos, especialmente a pílula anticoncepcional. Para quem não sabe, se alguém não sabe o que é método contraceptivo, são formas de evitar a gravidez. A lógica do porquê esta influência ocorreu é simples, já que a pílula possibilitou que a prática sexual pudesse ser realizada sem maiores consequências, pelo menos se pensava isso, uma vez que com o advento desses mecanismos, ter relações sexuais não trazia mais consigo um risco real de gerar uma gravidez. Logo, o risco de engravidar funcionava então como uma barreira contra o desejo humano por libertação ou libertinagem sexual, e é claro que em alguma medida, não era uma barreira absoluta. Com isso, aprendemos que considerar as consequências de seus atos é importante para nos encorajar a não praticar tais atos a depender das consequências. Foi mais ou menos isso, o não ter esta consequência da gravidez, com que fez que houvesse a mudança de mentalidade. Na nossa caminhada espiritual não é diferente. Ter noção das consequências das nossas ações é muito importante para nos encorajar a praticar ou não praticar determinada ação. Paulo sabia muito bem disso, e por isso que na passagem que vamos considerar hoje, Paulo vai mostrar fazer o irmão pecar traz graves consequências para o irmão e também ofende a Jesus Cristo. Essa é, digamos, a ideia central do que nós vamos considerar hoje, que fazer o irmão pecar traz graves consequências para o irmão que pecou e ofende a Jesus Cristo. Então, enfim,
Vamos ler o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 8, versos 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos desta maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Eu já tenho dito e repetido que Paulo está lidando nesta carta como moldar o comportamento daqueles irmãos na igreja de Corinto com um caráter santo. Eles foram chamados em Cristo para a santidade e muita coisa precisava ser corrigida ali naquela igreja para que eles cumprissem esse chamado. Com o intuito de fazer isso, eles enviaram algumas perguntas para o apóstolo Paulo, e Paulo começa a responder essas perguntas a partir do capítulo 7. No capítulo 7, que nós consideramos vastamente aqui, Paulo responde uma série de questionamentos, a partir do capítulo 7, uma série de questionamentos que lhes foram encaminhadas por aquela igreja, começando com a questão relativa ao matrimônio e à sexualidade cristã, que nós já consideramos. Então, no capítulo 8, onde está a nossa passagem, Paulo responde outro questionamento vindo da igreja, sobre qual deveria ser a postura dos cristãos quanto aos alimentos sacrificados aos ídolos. Essa era uma pergunta pertinente naquele contexto, eu tenho repetido aqui. Por quê? Porque ali vivia-se uma cultura de paganismo, em que os rituais religiosos envolviam em muitas circunstâncias a oferta de animal. Era sacrificado o animal e ofertado nos templos pagãos. Só que não era dada a totalidade do animal, sobrava carne. E dessa carne que sobrava, ocorriam eventos sociais, pessoas se reuniam para comer daquela carne, inclusive em salas no templo, como eu já disse aqui, específico. Uma parte do animal era sacrificada, a outra parte não podia estragar, então as pessoas tinham que comer e comiam. Tinham não, mas comiam aquelas comidas. E além disso, era tão grande esse movimento ali, que ainda existia uma venda separada, existiam alguns quiosques, por assim dizer, algumas feiras, em que esse alimento era vendido e era até mais barato, o que os estudiosos acreditam, e por isso aquela carne circulava abundantemente ali naquela região de Corinto, e era natural que os cristãos tivessem dúvida se deveriam comer ou não. Lembre, é uma igreja recém-nascida ali na cidade de Corinto, eles estavam aprendendo muitas coisas, e era normal que eles tivessem dúvida quanto a isso. Então, a partir do capítulo 1, do verso 8, Paulo vai ensiná-los a lidar com este problema. E ele começa fazendo um ensino prévio de que o conhecimento só produz fruto verdadeiro se enraizado no amor. Que conhecimento Paulo está se referindo? O conhecimento necessário para responder esta pergunta: se eu devo comer, se eu posso comer ou se eu não posso comer esse tipo de alimento. Mas Paulo, para trabalhar o coração orgulhoso dos irmãos na igreja de Corinto, ele começa primeiro a tratá-los neste orgulho, dizendo que ainda que eles tenham conhecimento, esse conhecimento, alguns deles, esse conhecimento só tem valor se enraizados no amor. Note, nós vimos aqui também que o conhecimento desses irmãos mais fortes na fé ali na igreja de Corinto estava certo. Eles entendiam que podiam comer daqueles alimentos porque eles sabiam que os ídolos não eram nada e que só existe um Deus e um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam plenamente certos nas suas afirmações. No entanto, o que eles faziam com esse conhecimento correto é que Paulo está ensinando que estava errado. Então, nas últimas duas mensagens, quando vimos os versos 7 a 10, vimos que era necessário, então, que aqueles que tinham este conhecimento, ou o maior conhecimento,
se preocupassem com os mais fracos na fé e que a liberdade cristã deve ser limitada pelo amor. Este é o ensino central de todo o capítulo 8. A liberdade cristã deve ser limitada pelo amor. Na verdade, nem só do capítulo 8. Capítulo 8, 9, 10, 11, acho que até o 13. Em alguma medida esse tema vai permear. E hoje vamos aprender quais as graves consequências decorrentes da prática desses irmãos maduros quando eles faziam os seus irmãos imaturos pecar. Paulo vai alertar quanto às consequências. E o primeiro ponto, que está lá no capítulo 8, verso 11, eu chamei de a indiferença fere o irmão. A indiferença fere o irmão. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler novamente só o capítulo 11. Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. A palavra assim, no início desse verso, faz referência direta ao que foi dito no verso 10, onde Paulo apresentou uma situação hipotética sobre o que aconteceria se o irmão fraco na fé visse um irmão mais maduro se alimentar deste tipo de comida na sala de um templo pagão. Paulo imaginou essa cena no verso 10 que nós consideramos na última mensagem. Nesse caso, esse irmão seria mais fraco, seria influenciado a repetir a prática do maduro, sem, no entanto, possuir a maturidade adequada. E como consequência de praticar este ato sem maturidade, acabaria associando o que fez com a prática de cultuar um ídolo pagão, ou com a prática da idolatria. Como consequência desta compreensão decorrente da imaturidade, este irmão mais fraco teria a sua confiança abalada, pois carregaria consigo culpa na consciência pelo que fez. Note que no texto que estamos considerando hoje, Paulo está lidando não com o irmão mais fraco, mas sim com as consequências decorrentes da conduta daquele que se acha mais instruído e mais maduro. Que, mesmo sendo maduro, instruído, tendo até o conhecimento adequado, intencionalmente ignora as fragilidades do seu irmão. E é interessante que Paulo diz que mesmo esses imaturos são aqueles por quem, no nosso texto está aí, por quem Cristo morreu. Como consequência, então, da irresponsabilidade do irmão maduro, Paulo diz que o fraco é destruído. O que Paulo quer dizer com destruído? Para deixar claro o que Paulo quer dizer com esta palavra, precisamos entender primeiro o que ela não quer dizer. Paulo certamente não se refere a uma destruição literal. Imagine a cena: o irmão fraco imita o forte, explode. Então, Paulo não está falando sobre isso. Muito menos, Paulo está falando da perda da salvação, uma vez que é impossível Jesus perder um daqueles que o Pai lhe deu, e pelos quais, como o texto mesmo diz, ele morreu. Como o próprio Jesus ensinou em João capítulo 6, a partir do verso 35. João capítulo 6, a partir do verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: Então, Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Por que será que aquele que vai a Cristo nunca, note, a expressão nunca é importante, nunca mais terá fome e nunca mais terá sede? É claro que Jesus está falando espiritual aqui. Por quê? É o que ele responde no verso 37. Eu cortei o 36. Ele responde no verso 37. Porque todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. E quem é que vai a Cristo? Quem é que ele jamais rejeitará? Claro, aqueles por quem ele morreu. Então, este nunca
sinceridade no coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando Paulo fala em destruir o irmão, ele não está falando em destruição literal, física, assim como ele não está falando em perda de salvação. Mas o que Paulo está falando então, pastor? O contexto próximo nos ajuda a entender. Por destruir, Paulo está se referindo a macular, a atrapalhar a paz na consciência do irmão mais fraco, que replica, sem ter a maturidade, como eu já disse, a atitude do irmão mais maduro. Isso fica claro no verso 12. Leia aí o verso 12. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, eu vou acrescentar umas palavras para ficar mais claro. Você está ferindo ou destruindo a consciência fraca deles. Essa não é a única vez em que Paulo usa a palavra destruir para enfatizar a seriedade de prejudicar um irmão. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo usa a mesma palavra destruir com o sentido de entristecer. É mais ou menos a mesma coisa, tirar a paz. Inclusive em um contexto semelhante em que ele está tratando de questão alimentar também. Leia Romanos capítulo 14, eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia. Romanos capítulo 14, verso 15. Romanos capítulo 14, verso 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. A lógica do argumento é exatamente a mesma. O que Paulo está ensinando aqui é que se Cristo morreu por esse irmão imaturo, se Cristo se sacrificou, se entregou por ele, foi crucificado em favor dele, o mínimo que o irmão maduro pode fazer para com ele é demonstrar amor fraternal e não comer de alimentos e nem participar de determinadas condições que possa fazer este irmão pecar. Isso é o mínimo. Se nós somos cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo, isso é o mínimo que nós podemos fazer. Cristo morreu por eles. Será que nós não podemos deixar de comer isso ou aquilo? Essa é a lógica de Paulo. Paulo quer contrastar que Cristo amou esse irmão a ponto de morrer por ele, enquanto que os sábios da igreja de Corinto não se importavam em fazer esses irmãos perecerem. Tudo, como está aí no nosso verso, por causa do conhecimento que eles possuíam. Paulo faz tudo isso, então, para encorajar os seus leitores mais maduros a amarem aos membros mais fracos da igreja, bem como apontar uma grave consequência sofrida pelo irmão, para que assim eles não façam mais, os irmãos mais fracos, para que os irmãos mais maduros não façam mais isso. E aí é claro que há lições claras para mim e para você aqui. Primeiro, nós temos que ter consciência de que nós somos capazes de afetar gravemente a vida espiritual de nosso irmão, a depender de nossas ações. Se eu beber bebida alcoólica em público, posso fazer com que um jovem ou adolescente pense que não há problema em fazer o mesmo. Só que, como consequência, se ele não tiver a maturidade suficiente para fazer, ele pode se tornar um alcoólatra. E nós podemos prejudicar seriamente o nosso irmão. Se alguém, por exemplo, me vê, especialmente um pastor, que não deveria ser assim, mas as pessoas têm essa noção escalonada. Se alguém me ver, por exemplo, jogando baralho, um irmão que é viciado em jogo pode ser influenciado a ceder a seu vício. Ainda que, a depender das condições, todos os exemplos que eu dei aqui podem não ser pecados em si. Por isso, alerto, meus irmãos, cuidado com o que vocês fazem diante das pessoas. Cristo, se é um irmão seu, como é o caso aqui que Paulo está lhe dando, Cristo morreu por essa pessoa. O sacrifício na cruz do Calvário foi por ele também.
Então você não tem que, como um seguidor de Cristo, como alguém que conhece essa realidade, você não tem que fazer algo que possa prejudicar o seu irmão. E aqui eu repito um alerta que eu fiz no sábado passado. Cuidado especialmente com o que você posta nas redes sociais. Porque ali, quando tu solta ali, não tem mais controle nenhum. Todo mundo, teoricamente, vai ver, ou pelo menos pode ver. E o que você posta ali, você pode prejudicar seriamente um irmão seu. Ainda que o que você fez não seja pecado. Esse que é o ponto da lógica de Paulo, é essa. Ainda que o que você fez, o que você postou não seja pecado em si, porque você tem a maturidade suficiente para fazer aquilo, uma pessoa imatura, que não tem a maturidade, pode ser levada a pecar. E então, você está prejudicando o seu irmão mais fraco, ao contrário do que Cristo fez, que foi morrer por ele, e, como consequência disso, a segunda consequência, que nós vamos ver no segundo ponto, acaba pecando também. Eu pensei numa ilustração para dar aqui para vocês, e é um temor que eu tenho, que eu já compartilhei com alguns irmãos no gabinete. Eu estou malhando, eu tenho, desde o carnaval eu não consegui ir na academia, um bocado de coisa aconteceu. Aniversário da igreja, curso, agora a Carol está viajando, eu não consegui ir na academia. Manuel até me chamou, eu vou lá, Manuel, se Deus quiser, qualquer momento desse. Mas quando eu estou na academia, eu faço um esforço tremendo para sempre fixar o meu olhar em lugares aleatórios, tipo televisão, chão, parede. Por quê? Primeiro, para não pecar. Segundo, para que não dá a entender que eu estou pecando. Essa minha preocupação, eu fico pensando quando eu estou lá na academia, imagina que uma moça dessas que está malhando aqui, interpreta por alguma razão que eu estava olhando ela. E um dia essa moça, por alguma outra razão, vai lá na igreja. E quando eu vejo, eu estou pregando, ela olha para mim, eu não vou ficar nessa igreja. Esse cristianismo aqui é mentiroso. Esse pastor que está falando lá, estava me secando lá na academia. Então é essa a ideia. A gente tem que controlar as nossas atitudes quando a gente acha que aquilo vai enfraquecer, que vai atrapalhar a caminhada cristã do nosso irmão. E também, como nós vamos ver no segundo ponto, quando isso ofender a Cristo. Está lá no verso 12 que eu vou ler agora, novamente. O segundo ponto eu chamei de a indiferença ofende a Cristo. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência deles, peca contra Cristo. Hoje está ruim, né? Vou ler de novo, hoje está travado o negócio. Vamos lá. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Agora, Paulo vai ao centro da questão e apresenta a segunda e mais grave consequência decorrente da prática de um irmão maduro que por suas ações faz seu irmão pecar. Esse peca contra Cristo. O tempo verbal presente aqui aponta para a relevância e a seriedade do insulto contra o Senhor Jesus, mesmo quando a insensibilidade do irmão maduro é contra o irmão. Isso porque nós sabemos que aqueles que integram a verdadeira igreja estão unidos de forma inseparável e sobrenatural ao Senhor Jesus Cristo. Lembrem, Paulo já ensinou, e nós consideramos aqui vastamente, isso inclusive nesta carta. Volte um pouco lá, vá para o capítulo 6, a partir do verso 15. Paulo vai falar desta união que existe do crente com o Senhor Jesus. Diz lá, verso 15, do capítulo 6. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Aí está aqui, o ponto está no verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Uma prova bíblica deste ensino, mais uma, acabei de ler uma, outra,
nós vemos justamente na conversão do apóstolo Paulo. Lembrem, eu não vou ler o texto todo, é um texto longo, mas eu vou abordar aqui. Lembrem que Paulo foi cegado no caminho de Damasco, e naquela ocasião Jesus perguntou a Saulo, né? Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E quem era que Saulo perseguia? Era a igreja. Era a igreja que Saulo estava perseguindo. Mas, como a igreja está unida de forma sobrenatural ao Senhor Jesus, quando Saulo perseguia a igreja, ou Paulo perseguia a igreja, era a Jesus a quem ele perseguia. Isso está em Atos 9, 5, Atos 22, 8 e Atos 26, 15. Com isso, com tudo isso, aprendemos que prejudicar um irmão por falta de amor não apenas destrói ou fere a consciência fraca desse irmão, como principalmente ofende ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é pecado. O texto diz, peca contra Cristo. Nesse caso, o que não era pecado, comer aqueles alimentos, se torna pecado se ferir a consciência do irmão fraco. Ora, é esperado daquele que melhor conhece a palavra de Deus, que ele seja um instrumento de encorajamento e instrução daqueles que possuem a consciência fraca. Ou seja, o que sabe mais deve ajudar o que sabe menos e não o contrário. Infelizmente, não era essa a principal preocupação dos orgulhosos na igreja de Corinto, mas sim apontar as fragilidades dos irmãos. Eles não se importavam com as consequências de suas ações e queriam que Paulo ratificasse o entendimento deles. Paulo, lembrem que quando eu falei aqui sobre a pergunta, foi mais ou menos assim. Paulo diz para esses zerados aí que comer alimento sacrificado a ídolo não faz mal, não é pecado, porque ídolos não existem, não são nada. Essa é a lógica da pergunta. E Paulo está dizendo, não, vocês têm razão na lógica, mas o coração de vocês está errado. Porque vocês não consideram que tem pessoas imaturas no meio de vocês. Vocês devem amar, porque o conhecimento traz soberba, Paulo vai dizer, acho que no verso 3, mas o amor edifica. E aqui algumas lições para mim e para você deste segundo ponto. Primeiro, é algo muito claro, que eu e você devemos ter consciência. Todo pecado é contra Deus. Todo pecado, sem exceção, é contra Deus. O mesmo Cristo... ainda no primeiro ponto. Todo pecado é contra Deus. Você pode ofender uma pessoa, você pode fazer mal para qualquer pessoa que seja, mas se aquela prática que você cometeu é pecado, em primeiro lugar você ofendeu a Deus. Então, nós temos que ter temor do Senhor e, consequentemente, considerar em todas as nossas decisões, em todas as nossas ações, a presença do Senhor. Inclusive o Davi, está aqui o pastor Davi, no sábado passado ele pregou a diferença entre o justo e o ímpio. O justo é justamente aquele que considera a existência do Senhor e vive diante do Senhor, ou seja, teme o Senhor. Lembre que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Então essa é a característica do justo. E o Davi disse aqui que o ímpio é aquele que não considera a existência do Senhor e faz as coisas sem se importar com isso. Estou resumindo drasticamente aqui o que ele ensinou no sábado passado. Mas o ponto é que saber que todo pecado ofende a Deus deve nos levar a temer, mesmo que o que nós façamos ofenda também outra pessoa. Lembrem, o mesmo Cristo que se entregou em seu favor, se entregou pelo seu irmão imaturo. Não seja mais rigoroso com seu irmão do que Deus foi. Pelo contrário, se Deus morreu por ele, o mesmo sangue que lhe purifica de todo pecado, é o mesmo sangue que purifica o seu irmão, ainda que ele não tenha a maturidade adequada. Nenhum crente sincero quer ofender a seu irmão.
E nenhum crente sincero quer ofender ao seu Salvador. Isso é amar. Amar envolve eu fazer da minha vida, usar da minha vida, me doar de forma a fazer aquilo que agrada, não aquilo que ofende. Quando eu vivo de forma a agradar a Deus, eu estou amando a Deus. Aqueles que obedecem os meus mandamentos são os que me amam, diz a palavra do Senhor. Da mesma forma, se a minha vida, eu uso a minha vida para edificação, para instrução, para o cuidado, para ajudar a caminhada cristã do meu irmão, então eu estou amando o meu irmão. Por vezes, eu e você, meus irmãos, seremos chamados a sermos humildes e não fazermos aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos com vontade de fazer, ainda que não seja pecado, em favor do outro. Simples assim. Nós temos que pensar, não principalmente no que eu gosto, ou como eu gostaria que as coisas fossem, mas principalmente no que agrada a Deus. E claro que o que agrada a Deus envolve você ser um instrumento para ajudar seu irmão. Então, como você fala, a forma como você fala, a forma como você olha, eu acabei de dar um exemplo aqui. Você olha rapazes, a forma como você olha para uma moça, você pode atrapalhar a caminhada dessa moça. Você pode atrapalhar a caminhada de um irmão imaturo que talvez tenha em você alguém que ele admira. A forma como você cumprimenta o irmão, a forma como você brinca, você tira graça. Isso aqui, eu acredito que tenho até tido um tanto de vitória nos últimos anos, mas isso aqui, antigamente eu era muito pesado nas brincadeiras. E era na melhor das intenções, mas eu podia ofender, eu podia machucar. O princípio aqui, o princípio geral aqui, é que nós não podemos influenciar a caminhada cristã do nosso irmão negativamente. Para que rolê, essa palavra é horrível, vocês usam, mas é horrível. Para que rolê você chama seu irmão? Que tipo de roupa você usa quando você está com ele, tanto rapazes como moças? O que você consome? Chama aí teu irmão para ir lá na tua casa assistir The Boys, né? Vai ser maravilhoso. Peca tu, peca ele, peca todo mundo. Tudo isso pode fazer teu irmão pecar, quer seja por repetir o que você fez ou na mente dele. Não faça isso. É contra Jesus que você faz em primeiro lugar. Terceiro ponto, o amor radical. Esse ponto é maravilhoso, está lá no verso 13. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Diante da gravidade que é ofender o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Paulo apresenta o quão radical deve ser a postura do crente no combate a esse pecado. Com isso, Paulo quer ensinar que a questão de consumir alimentos, aqueles alimentos, não deve ser meio de tornar-se pedra de tropeço para ninguém. Note que para enfatizar o seu ensino aqui no verso 13, Paulo muda o sujeito da frase e ele passa a ser o próprio apóstolo Paulo e ele apresenta o que ele estaria disposto a fazer por amor de seus irmãos. Ele diz, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne. Com isso, estaria Paulo sugerindo que todo cristão se torne vegetariano? Não, graças a Deus. De modo algum, mas que ele, Paulo, estava disposto a fazer qualquer esforço para evitar, ferir a consciência do seu irmão mais fraco, por quem Cristo morreu, e 2, principalmente, fazer qualquer esforço para não pecar contra Cristo, para não pecar contra Deus. Se esse esforço
segundo Paulo, se esse esforço significa nunca mais comer carne, presta atenção, para mim isso aqui é um esforço, se fosse no meu caso, era um esforço tremendo. Eu adoro comer carne. Se esse esforço significasse para Paulo nunca mais comer carne, Paulo estava disposto a fazer. Paulo estava disposto a submeter a liberdade cristã dele ao princípio do amor. E note que Paulo ele é muito sábio na forma que ele fala. Ele não falou comer carne de alimentos sacrificados. Ele não falou isso. Ele trouxe o sacrifício maior que ele imaginou nesse contexto. Se significasse, se para não fazer o irmão pecar, significava que Paulo nunca mais ia comer nenhum tipo de carne, ele estava disposto a fazer. Essa é a lógica do argumento de Paulo. E nós sabemos, nós conhecemos o caráter do apóstolo. Lembre do que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versos 23 a 25. Mesmo diante da morte, Paulo continuava disposto a fazer sempre todo esforço pelos irmãos mais fracos. Lembrem que diante de Paulo todos os irmãos eram mais fracos. Até Pedro, que ele chama a atenção lá em Gálatas. Filipenses capítulo 1, versos 23 a 25. Olha o caráter que Paulo tinha, que seja de encorajamento para mim e para você nesta noite, para que nós tenhamos também. Paulo escreve: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir, aqui ele está falando morrer. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Muito melhor para quem? Para Paulo. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Quanto amor, meus irmãos. Se isso não te emociona, quanto amor Paulo tinha pela igreja. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. Por que Paulo preferia fazer esse sacrifício? Para o seu progresso e alegria na fé. Isso, meus irmãos, é amar a Deus de todo o coração, fazendo o que Ele espera de nós, e amar ao seu próximo como a si mesmo. Algumas lições, mais perguntas em si do que lições. O que você está disposto a fazer por amor do teu irmão? Você está disposto a pelo menos orar pelo teu irmão? A tirar um tempo para ouvir o teu irmão? Aconselhar o teu irmão? Chorar com o teu irmão que chora? Se alegrar com o teu irmão que se alegra? O que você está disposto a deixar de fazer? O primeiro era fazer. O que você está disposto a deixar de fazer por amor do seu irmão? Mudar seu comportamento? Ser mais receptivos com aqueles que chegam na igreja, ainda que você não esteja com vontade? Deixar um pouco o que era um problema lá na igreja de Corinto, deixar um pouco o teu grupo, tentar se integrar ou se aproximar daquele irmão que ficam, às vezes, por imaturidade, às vezes por timidez, fica mais isolado. Para mim, fazer isso é um esforço. Eu sou tímido, pode não parecer, mas eu sou. Eu chegar e começar a conversar com uma pessoa do nada, para mim é um grande esforço. Eu faço, sou treinado a fazer já há um tempo, mas para mim é um tremendo esforço. Você está disposto a abandonar talvez uma prática que você goste muito e valorize muito, mas que se o teu irmão souber que você a pratica, pode fazê-lo pecar? E principalmente, o que você está disposto a fazer ou deixar de fazer para não pecar? E aqui de forma geral. Você já tem arrancado, e tudo eu falo para vocês, mas falo para mim. Você já tem arrancado o olho ou o braço para não pecar? Lembrem da passagem que Cristo
usa isso, claro, é uma ilustração, não é para você arrancar seu olho nem seu braço, mas é uma ilustração do quanto deve ser ferrenha e o quanto deve ser renhida a nossa luta contra o pecado. Você está disposto? Tem feito isso? Tem doído na carne não pecar ao Senhor? Você seria capaz de deixar as redes sociais para não pecar nela ativa ou passivamente? Não é incomum, e eu falo isso aqui com alegria, não é incomum alguns jovens que em algum momento que estão enfrentando lutas que as redes sociais atrapalham, cortam, saem completamente, não usam mais. Você seria capaz de fazer isso? Abandonar um hobby? Pois Paulo estava disposto a tudo, inclusive nunca mais comer carne. É difícil fazer isso, pastor? É muito difícil. É muito difícil. Mas, meu irmão, essa é a maravilha do cristianismo. Você nunca, se você está em Cristo, você nunca faz nada sozinho. Eis que estou com vocês todos os dias, diz o Senhor Jesus. Eis que enviarei para vocês um Consolador. Meu irmão, essa é a maravilha de ser cristão. Fazer ou não fazer as coisas que são difíceis para nós é possível pela capacitação que vem do Senhor. Então, se você está em Cristo, entenda, você é capaz. Se eu estou em Cristo, eu sou capaz de deixar de fazer algo, ainda que eu goste muito. Ou pelo menos deixar de fazer algo em algumas circunstâncias. Se aqueles irmãos pegassem aquela carne lá em Corinto, levassem para a casa deles, assassem na casa deles, e eles comessem lá, não gerava mal para ninguém. Lembrem que Paulo está tratando principalmente aqui do que não é pecado. Mas olha a lógica, você pode fazer algo que não é pecado, tornar-se pecado, na medida que aquilo pode atacar um irmão frágil seu na fé. É essa a lógica total aqui do texto. Então, é possível nós fazermos isso em Cristo. É possível nós vencermos qualquer pecado em Cristo. O seu nome será Jesus, porque Ele salvará o povo do pecado. O seu povo do pecado. Esta é a lógica, Cristo é o Salvador. Não só o Salvador que leva para o céu aqueles que confiam nele, mas é o que salva da escravidão do pecado no tempo presente. Então, eu e você em Cristo, assim como Paulo era, nós somos capazes. Não estou dizendo que ninguém aqui vai ser igual Paulo, tá? Eu não acho que, não sei. Se a Bíblia comanda é possível, mas tá difícil, é muito difícil. Mas nós somos capazes, pelo menos, a perseguir este alvo, a enfrentar e derrubando os nossos pecados, mudando as nossas práticas, tendo sabedoria em como lidar com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Concluindo, conhecer as consequências do pecado, de fazer o irmão pecar, deve ser um combustível que nos fortalece e encoraja a lutar contra esse pecado. É esperado do crente sincero que esse suporte ao seu irmão e não que o faça cair. Que nós, na Igreja de Cristo, na Igreja da PIB do Pará, sejamos não como os inconsequentes coríntios, mas sigamos o exemplo do Senhor Jesus, que morreu em favor de todos os irmãos e não apenas dos irmãos maduros. Que nós sejamos, pela graça de Deus, responsáveis e misericordiosos com todos os nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Eu vou orar, que eu acho que eu não orei no início. Se eu orei, eu oro de novo. Baixa sua cabeça. Pai, graças te damos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos mostra como devemos viver de forma que agrada a ti, Senhor. Mas também, Pai, muito obrigado porque tu sabes das nossas fragilidades. Tu sabes das nossas fraquezas, Pai. Nos ajuda a não sermos soberbos como os irmãos, alguns irmãos ali na igreja de Corinto.
mas que nós sejamos, Senhor, como o apóstolo Paulo, disposto a sacrificar a nossa própria liberdade por amor do nosso irmão. Assim como Cristo, que morreu na cruz do Calvário, por amor de toda a igreja, Pai. Nos ajuda a replicarmos esses belos exemplos, apesar de nós, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.